Coloquei para vocês aqui um esqueminha para facilitar a memorização dessas competências, principalmente envolvendo membros do Ministério Público, que costuma confundir muito. Por quê? O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, ele é membro do MPU e oficia perante um tribunal, perante o STF, mas ele não é julgado pelo STJ. Membro do MPU, tirando o PGR, que oficia perante tribunais, vai ser julgado no STJ. Agora, o PGR, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, crime comum ele é julgado pelo STF, crime de responsabilidade ele é julgado no Senado Federal. Membros do MPU, que oficiam perante tribunais, STJ. Os que não oficiam perante tribunais, oficiam perante o primeiro grau, TRF. E os membros do Ministério Público Estadual, membros do MPE, são julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ok? Bom, compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, como já vimos, e vai julgar originariamente mais o quê? Ainda na competência originária, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Ou seja, todos aqueles que são julgados pelo STF nos crimes comuns, também nos crimes de responsabilidade, obviamente, mas todos aqueles que são julgados no crime de responsabilidade são julgados também nos crimes comuns. Então, todos aqueles que são julgados pelo STF nos crimes comuns, se forem pacientes numa ação de habeas corpus, têm direito a julgamento desse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O que é ser paciente? Bom, o habeas corpus é uma ação judicial que visa proteger a liberdade de locomoção do indivíduo. Que pode estar preso ou está sendo ameaçado na sua liberdade de locomoção, está sendo privado na sua liberdade de locomoção. Quem entra com a ação de habeas corpus é o impetrante. Contra quem está sendo proposta a ação de habeas corpus é o impetrado, é o coator, é quem está violando a liberdade de locomoção. E o beneficiado com habeas corpus, o beneficiário do HC, é chamado de paciente, que é justamente a pessoa que está sofrendo a coação, a ameaça na sua liberdade de locomoção. Então, se uma dessas pessoas que é julgada pelo STF estiver precisando de um habeas corpus, for paciente, beneficiário de um habeas corpus, o habeas corpus vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus também vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal quando o coator for um tribunal superior. Por quê? Porque habeas corpus contra um tribunal, contra um juiz, sempre quem julga é quem está acima. Então, se o habeas corpus é contra um dos tribunais superiores, contra o STJ, TST, TSE ou STM, quem julga o habeas corpus é o STF. E habeas corpus contra o STF? Não cabe. Não cabe habeas corpus contra o STF, nem contra nenhuma das suas turmas. O STF tem na sua estrutura o presidente e 2 turmas com 5 ministros em cada. Não cabe habeas corpus contra a decisão, contra ato das turmas do STF ou do plenário do STF. É incabível. Tá? Não existe essa possibilidade na nossa Constituição. Então, habeas corpus quando o coator, quando quem violou a liberdade de locomoção de alguém foi um tribunal superior, ou quando o coator ou o paciente, quando quem violou a liberdade ou quem está precisando do habeas corpus, for uma autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF. Quem são essas autoridades ou funcionários cujos atos estão sujeitos diretamente à jurisdição do STF? Ora, são todos aqueles das alíneas anteriores, aqueles que são julgados pelo STF nos crimes comuns. Se eles forem coatores ou pacientes, quem julga o habeas corpus é o STF. Ué, Rodrigo, mas eu não tinha falado aqui que se ele for paciente é o STF que julga o habeas corpus? A Constituição aqui, muito mal redigida, é redundante. Fala de novo se eles forem pacientes. Só que agora bota que se eles forem também coatores. Então eu posso dizer, se qualquer pessoa das alíneas anteriores for coator ou paciente em habeas corpus, quem julga esse habeas corpus é o Supremo Tribunal Federal. Ou ainda, quando se tratar de um crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Ou seja, quando se tratar de um crime sujeito à jurisdição do STF, sujeito à competência do STF em uma única instância. Quando diz aqui em uma única instância, quer dizer que já começou no STF o julgamento. Ou seja, quando se tratar de um crime sujeito à competência originária do STF. Ora, mas crime sujeito à competência originária do STF são esses crimes quando envolvem essas pessoas das alíneas anteriores.
Sim, mas tem um detalhezinho aqui. No caso de crimes conexos, por exemplo, o presidente da República comete um crime comum no exercício da função junto com o seu motorista vai ser julgado junto com ele no STF. E se o motorista dele, nesse caso, for pedir um habeas corpus, quem vai julgar o habeas corpus é o STF. Por quê? Esse motorista está sujeito a um crime, ele está sendo julgado, processado, investigado por um crime, sujeito à competência do STF originária. Ok? Então, como regra, guarde, é o mais importante. Quem é julgado pelo STF nos crimes comuns, se for paciente ou coator em habeas corpus, o habeas corpus é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem uma exceçãozinha que a gente vai ver, mas a regra é essa. E o STJ vai julgar quando o habeas corpus? Quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. O STJ, o texto ficou melhor. Já botou logo coator ou paciente, qualquer um daqueles que é julgado pelo STJ nos crimes comuns. Se for coator ou paciente, quem julga o HC é o STJ. Beleza. Ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Qual é o tribunal que está sujeito à sua jurisdição? O Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Ou quando for um ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral também tem competência para julgar habeas corpus. Então, quando for competência da Justiça Eleitoral, quem vai julgar habeas corpus é a Justiça Eleitoral. Fora isso, tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, quando forem coatores, o habeas corpus vai ser julgado pelo STF. Perdão, pelo STJ. E aí é o ponto que você tem que tomar cuidado. Por quê? O ministro de Estado e comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, eles não são julgados pelo STF nos crimes comuns e de responsabilidade. Então o habeas corpus, sendo ele paciente ou coator, deveria ser julgado pelo Supremo. A Constituição traz uma contradição, porque ela coloca a competência do Supremo para julgar habeas corpus envolvendo pessoas que o STF julga, e ali estão os ministros de Estado e os comandantes, mas diz que se for um habeas corpus, tendo como coator o ministro de Estado ou comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, quem julga é o STJ. Então aqui a Constituição trouxe uma exceção. Se forem coatores, ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, o habeas corpus não vai ser julgado pelo STF, mas sim pelo STJ. Tem um esqueminha adiante que eu vou mostrar para vocês isso de uma maneira mais fácil. E mandado de segurança e habeas data? Mandado de segurança e habeas data. O habeas data é uma ação judicial, um remédio constitucional, que visa assegurar o conhecimento de informações sobre a própria pessoa ou a retificação de dados sobre a própria pessoa. Está previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. O habeas corpus está no artigo 5º, inciso 68. E o mandado de segurança, que está no artigo 5º, inciso 69, visa proteger um direito líquido e certo que não seja protegido nem pelo habeas corpus nem pelo habeas data. Tem um caráter residual. Bom, mandado de segurança e habeas data contra atos do presidente da República, da mesa da Câmara ou do Senado, que é o órgão de direção da Câmara ou do Senado. Então, no Poder Executivo, o presidente da República, no Legislativo, mesa da Câmara ou do Senado, auxiliar do Legislativo, TCU, chefe do Ministério Público da União, PGR, ou contra o próprio STF, quem julga é o STF. Ok? Mandado de segurança e habeas data cabe contra o STF? Cabe. Não cabe habeas corpus, mas habeas data e mandado de segurança cabe. Por quê? Porque quem julga mandado de segurança e habeas data contra tribunal é o próprio tribunal. Quando o tribunal é o coator, quando é contra ele, é ele próprio que julga o mandado de segurança e habeas data. Então, contra o STF vai ser o próprio STF. Além disso, o STF julga habeas data e mandado de segurança contra o presidente da República, mesa do Senado e mesa da Câmara, o TCU e o PGR. E o STJ vai julgar mandado de segurança e habeas data contra ministro de Estado e comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou contrato do próprio tribunal, contrato do próprio STJ. Certo? Cuidado com isso. Bom, outro ponto importante aqui, falando dessas ações, são as revisões criminais e as ações decisórias. Observe que está igualzinho, tanto para o STF quanto para o STJ. Por quê? Porque cabe a cada tribunal do Poder Judiciário julgar as revisões criminais e as ações decisórias dos seus julgados. Ok?
E os juízes têm competência também para julgar ação rescisória e revisão criminal dos seus julgados? Não. Então, a ação rescisória ou revisão criminal contra a decisão de um juiz, quem julga é o tribunal que está acima dele. E contra a decisão de tribunal, quem julga é o próprio tribunal. Revisão criminal é uma ação judicial proposta para rescindir, para anular uma decisão judicial transitada em julgado em matéria penal. Então, uma condenação criminal transitada em julgado só pode ser rescindida, anulada por meio da revisão criminal ou por meio do habeas corpus. O habeas corpus, por ser um instrumento de proteção da liberdade de locomoção, pode até ser usado contra a decisão judicial transitada em julgado e pode até ser usado para anular aquela decisão transitada em julgado quando o tribunal não precise entrar no reexame dos fatos, das provas, né? Quando não houver necessidade de reexaminar o processo como um todo. Na revisão criminal, surgindo novas provas, novos fatos e tal, pode aquela questão ser submetida a uma revisão criminal e aí, na revisão criminal, o tribunal vai reexaminar as novas provas, fatos e tal. Já no habeas corpus, não. Quando você teve uma decisão transitada em julgado, mas consegue provar claramente que a decisão do juiz foi comprada, foi fraudada, algo desse tipo, uma questão óbvia, uma questão clara, claramente comprovada, você pode entrar até com habeas corpus para rescindir, para anular aquela sentença criminal condenatória transitada em julgado, porque está ameaçando a liberdade do sujeito, está pondo em risco, está violando a liberdade de locomoção do sujeito. Ok? Mas aí habeas corpus, como a gente já viu, a competência é diferente. Mas aqui falando de revisão criminal, então. Revisão criminal visa anular uma sentença condenatória criminal transitada em julgado, enquanto a ação rescisória visa rescindir uma decisão civil transitada em julgado. Contra tribunal, quem julga é o próprio tribunal. Então, contra a decisão do STF é o próprio STF, contra a decisão do STJ é o próprio STJ. Então, vamos lá. Macete, para você guardar para a prova. Ministro de Estado e comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Se nós temos ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, pé atrás, atenção, muito cuidado. Por quê? Se eles cometem um crime comum, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Se for crime de responsabilidade, pode ser o Supremo ou o Senado, depende. Em regra, STF. Mas se for crime conexo com o presidente ou com o vice, STJ. Os ministros de Estado ou comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, se forem pacientes em habeas corpus, a competência do STF para julgar o habeas corpus. E como coatores, deveria ser do STF também. Mas o STJ diz expressamente que se eles forem coatores em habeas corpus, é o STJ que vai julgar esse habeas corpus contra eles. E o mandado de segurança e o habeas data contra o ministro de Estado, quem julga é o STJ. Então, habeas corpus, habeas data, o mandado de segurança contra o ministro de Estado, STJ. Nos outros casos, habeas corpus em benefício do ministro de Estado, crime comum de responsabilidade, vai ser em regra do STF. Cuidado com essa observação. Súmula 177 do STJ. Cuidado! Se o ministro de Estado preside um determinado órgão e é impetrado um mandado de segurança contra esse órgão presidido por ministro de Estado, o mandado de segurança, se ele está sendo dirigido contra o órgão e não contra o ministro, não vai ser o STJ que vai julgar o mandado de segurança. Ok? Exemplo. O Conselho Nacional de Trânsito é um órgão federal que tem como presidente um ministro de Estado. O mandado de segurança contra o Conselho Nacional de Trânsito é um mandado de segurança contra um órgão federal. O mandado de segurança contra o órgão federal é do juiz federal de primeiro grau a competência para julgar. Juiz federal. Então, súmula 177 do STJ. O STJ é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Então, órgão colegiado, órgão formado por vários membros, cujo presidente é o ministro de Estado, a competência originária é do juiz federal de primeiro grau. Certo? Bom, outro OBS, AGU. O AGU a gente viu que está expressamente na Constituição a competência para crime de responsabilidade ele ser julgado pelo Senado. Está lá no artigo 52, inciso 3, inciso 2, na verdade, artigo 52, inciso 2, o Senado julga o AGU no crime de responsabilidade. Agora, crime comum, embora não esteja expresso, eu coloquei para vocês que ele vai ser julgado pelo STF. Agora, em relação às ações, aos remédios constitucionais, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança e habeas data tem um macetinho, que é o seguinte: se forem contra ato de um juiz,
quem julga é o tribunal imediatamente acima. Exemplo, ação rescisória, revisão criminal, mandato de segurança ou habeas data contra um juiz de direito, quem julga é o TJ. Contra um juiz federal, quem julga é o TRF. Contra um juiz do trabalho, quem julga é o TRT. Contra um juiz eleitoral, quem julga é o TRE. É sempre o tribunal que está imediatamente acima. E contra ato do próprio tribunal, quem julga é o próprio tribunal. Ação rescisória, revisão criminal, habeas data ou mandado de segurança contra o TJ, é o TJ que julga. Contra o TRF, é o TRF. Contra o STF, é o STF. Contra o STJ, é o STJ. É o próprio tribunal que julga contra ele mesmo. Habeas corpus. Habeas corpus, a regra já é diferente. Habeas corpus, sempre quem julga é quem está acima. Habeas corpus contra juiz, quem julga é o tribunal. Contra tribunal, quem julga é o tribunal que está acima. Contra o STF, não cabe habeas corpus porque não tem ninguém acima do STF. Ok? Habeas corpus contra uma autoridade federal, que não é tribunal nem juiz. Como regra, contra um delegado da Polícia Federal, por exemplo, vai ser o juiz federal que vai julgar, porque é o juiz federal que está imediatamente acima daquele delegado. Contra o juiz federal, TRF. Então, sempre quem julga é quem está acima da autoridade coatora. Né? Sempre não, a regra é essa, é o macete. Imediatamente quem está acima. Então, está aqui, a jurisprudência dessa casa de justiça do STF firmou a orientação de que, em regra, a competência para julgamento de habeas corpus contra ato de autoridade é do tribunal a que couber a apreciação da ação penal contra essa mesma autoridade. Então, quem julga aquela autoridade no crime vai julgar também um habeas corpus contra essa autoridade. Ação popular e ação civil em geral. Muito cuidado. A Constituição não fala da competência do STF para julgar ação popular. Vai falar que o STF julga habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, que são remédios constitucionais previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas a ação popular que está no artigo 5º, inciso 73, não é colocada em nenhum caso de competência originária do STF nem do STJ de forma expressa no texto constitucional. Não tem. Então, de regra, ação popular, ações civis como ação civil pública e outras ações civis em geral, ainda que contra o presidente da República, serão julgadas pelo juiz de primeiro grau. Ainda que contra o governador de estado, serão julgados por um juiz de primeiro grau, primeira instância do judiciário. Então, muito cuidado, porque isso cai demais em prova. Uma ação popular contra o presidente da República será julgada pelo STF. Errado. Uma ação popular contra um senador, contra um deputado, vai ser julgada pelo STF. Errado. A ação popular, que visa anular ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio histórico e cultural, a ação civil pública na proteção do meio ambiente, direitos difusos e coletivos, são julgadas pelo juiz de primeiro grau, pelo juízo de primeiro grau competente. Se for uma autoridade federal, vai ser julgado pelo juiz federal. Se não, vai ser o juiz estadual que vai julgar. Ok? Guarde essas observações, hein? Muito preciosas. Seguindo, temos agora o mandado de injunção. O mandado de injunção está no artigo 5º, inciso 71. É um remédio usado quando a Constituição traz uma regra que depende de lei para regulamentação e essa lei não foi feita, impossibilitando o indivíduo de exercer direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais. Então, sempre que a falta da norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, a pessoa pode usar o mandado de injunção. Se o mandado de injunção for contra uma omissão do presidente da República, presidente que tinha que ter iniciado o processo legislativo, mandado o projeto de lei, ele não mandou. Mandado de injunção no STF. Congresso Nacional, Câmara ou Senado, ou mesa de qualquer uma dessas casas. Ou seja, aí, Congresso, Câmara, Senado, mesa, Congresso em geral, mandado de injunção no STF. TCU, Tribunal de Contas da União, se tinha que fazer a norma e não fez. STF. Um dos tribunais superiores, se há alguma matéria que o projeto de lei teria que partir de um dos tribunais superiores, ou uma norma que tem que partir do TCU, quem vai julgar esse mandado de injunção vai ser o STF. Ou do próprio STF. Quando a omissão é do STF, também mandado de injunção é julgado no STF. Mandado de injunção, então, quando a competência para elaborar a norma for de
uma autoridade federal, dos órgãos máximos, né, dos poderes federais, ou seja, do poder executivo, quando a situação é de iniciativa do presidente da República. No poder legislativo, quando o próprio Congresso, Câmara, Senado, né, as mesas das casas, são omissas, não fazem a norma. No judiciário, quando o STF e os tribunais superiores não encaminham o projeto de lei que deveriam encaminhar, ou quando o TCU não encaminha o projeto de lei, não dá início ao processo legislativo, não elabora a norma que deveria elaborar, esse mandado de injunção vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, quando for omissão de outras autoridades federais, que não essas, aí a competência já é do STJ. O STJ, na Constituição, não tem uma competência detalhada do mandado de injunção. A Constituição não diz mandado de injunção sendo omisso, fulano, ciclano, beltrano. Não. A Constituição vem e diz que quando a elaboração da norma regulamentadora for a atribuição de um órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF. Então, tirando esses casos de competência do STF, os demais casos de mandado de injunção vão ser julgados no Superior Tribunal de Justiça. Um exemplo, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República não está aqui na competência do STF. Então, se tem alguma lei que dependeria de um projeto do Procurador-Geral da República e ele não encaminhou o projeto, o mandado de injunção seria proposto no Superior Tribunal de Justiça. Então, mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, salvo as competências do STF e os casos de competência da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, do Trabalho e Federal. Ou seja, o STJ vai analisar de forma residual esse mandado de injunção. Muito bem. Para a prova, você vai ter que lembrar o seguinte, bem simples. Se ele disser quem são as autoridades, presidente, mesa da Câmara, mesa do Senado, Câmara, Senado, Congresso, disse quem é a autoridade, TCU, disse quem é o órgão, é o STF. Agora, é muito raro na prova ele pegar e botar o PGR para você dizer que é do STJ. Isso eu nunca vi questão de prova. Aqui a banca trabalha literalmente. Então, quando não disser quem é a autoridade, pegar mandado de injunção contra entidade, órgão ou autoridade federal, quer dizer, generalizou sem dizer qual é, aí já é competência do STJ. Ok? Então, atenção também no mandado de injunção. Próximo ponto fala sobre o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, Estado, DF ou território. Essa competência para julgar esse litígio é do STF, competência originária. Só que você tem que tomar muito cuidado quando cai na prova Estado estrangeiro ou organismo internacional. Porque tem uma outra competência muito parecida para o STJ e para os juízes federais, que é um conflito envolvendo, de um lado, o Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, um município ou uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil, que é julgado originariamente pelo juiz federal e cujo recurso ordinário vai direto para o STJ. Se você for observar na tabela, eu coloquei essa competência do STJ do lado da do STF. Inclusive, eu coloquei dentro das originárias essa competência que é recurso ordinário, mas botei aí os 3 asteriscos, coloquei entre parênteses, né? Cuidado. Competência do STJ em recurso ordinário. Então você tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui cai demais em prova, cai muito. É uma das competências do STF mais cobradas, porque as pessoas confundem demais. Se existe uma ação envolvendo, de um lado, o Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, União, Estado, Distrito Federal ou território, quem julga originariamente é o STF. Mas se do outro lado está um município ou uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil, por exemplo, um veículo consular estrangeiro atropela um brasileiro que pede uma indenização por danos morais, danos materiais contra esse governo estrangeiro, contra o Estado estrangeiro. Nessa situação, a ação vai ser julgada originariamente pelo juiz federal. E o eventual recurso não vai para o TRF,
vai para o STJ, ocorrendo a supressão de uma instância. Pula uma instância, direto para o Superior Tribunal de Justiça. Guardem esse quadrinho, hein? Muito importante. Fotografem ele na mente de vocês, porque isso cai direto em prova. Próximo. As causas e conflitos entre União e Estados, União e DF, ou entre uns e outros, ou seja, Estado e Estado, Estado e DF, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, inclusive as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista de cada um deles. Esse é o chamado conflito federativo. Conflito federativo. Só que tem um detalhe aqui em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: se o conflito for entre entes federativos, ou seja, União, Estado, DF, município não, União, Estado e DF entre si, ente com ente, administração direta, União e União, União é um absurdo, né? União e Estado, Estado e Estado, União e DF, Estado e DF entre si, sempre vai ser competência do STF, independentemente da natureza do conflito, independentemente do conteúdo. Agora, se o conflito envolver a administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista da União, ou do Estado, ou do DF, e uma outra entidade da administração direta, da administração indireta, no caso, de um outro ente, por exemplo, uma autarquia federal em conflito com uma autarquia estadual, ou uma sociedade de economia mista estadual em conflito com uma empresa pública federal. Se tiver causa ou conflito envolvendo administração indireta com administração indireta, só vai ser julgado pelo STF se a questão puder pôr em risco o pacto federativo. Se for um conflito que possa de alguma maneira ameaçar a estrutura da federação, que possa comprometer, causar algum dano, que envolva algum princípio federativo. A gente estuda a federação na parte da Constituição, dos artigos 18 até o 33 principalmente. Então, se atingir o pacto federativo, vai ser julgado pelo STF. Caso contrário, o STF não vai julgar essa causa, esse conflito. E se tiver de um lado um ente, União, Estado, DF ou município, uma entidade política, e do outro uma entidade da administração indireta, também vai ter que comprovar que esse conflito federativo atinge o pacto federativo de alguma forma. Então, se a gente tem entidade política com entidade política, União, Estado ou DF, conflito, sempre STF. Entidade política e administração indireta, ente político e entidade da administração indireta, da União, Estado ou DF, tem que comprovar o conflito federativo, tem que comprovar que atinge o pacto federativo. E entidade com entidade da administração indireta também vai ter que comprovar que de alguma forma afeta o pacto federativo. Ok? Agora, cuidado, porque tem uma competência parecida para o STJ. Os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou entre as deste, fala que ou do Distrito Federal, ou entre as deste, do DF e da União. Ou seja, um conflito de atribuições entre uma autoridade administrativa e uma autoridade judiciária da União, ou autoridade judiciária de um Estado e administrativa de outro ou do DF. Então, um Estado com outro. Atribuição entre autoridade administrativa e autoridade judiciária. Conflito. Ou entre as entidades, as autoridades deste, ou seja, do DF e da União. E deste também entraria do Estado. O que quer dizer? Conflito envolvendo União, Estado e DF entre si, mas sendo um conflito de atribuição entre suas autoridades administrativas e suas autoridades judiciárias, quem julga é o STJ. Agora, quando o conflito é entre a União e o Estado, entre a União e o DF, entre Estado e Estado, é o STF.
conflito entre as entidades, os entes políticos ou as entidades da administração, conflito mesmo, causa uma ação de um contra o outro. Então, uma causa é uma ação de um contra o outro, um conflito, um litígio entre um e outro vai ser julgado no STF. Agora, se for um conflito de atribuição, e aqui entre uma autoridade administrativa, que é um conflito de atribuição entre autoridades. Esse é o ponto-chave. Autoridades, sendo uma autoridade administrativa e uma autoridade judiciária. Então, falou em conflito de atribuição envolvendo autoridade administrativa de um e autoridade judiciária do outro, autoridade administrativa versus autoridade judiciária, a competência vai ser do STJ. Não tem nada parecido em nenhuma competência de nenhum outro ente. Então, falou autoridade administrativa, autoridade judiciária, envolvendo União, Estado ou DF, competência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ok? Então, guarda, se tem só aqui, não fala de autoridade administrativa e judiciária, não fala de autoridade, só fala conflito entre o ente, União, Estado, DF, um e outro, inclusive administração indireta, STF. Ok? Muito bem. E aí, como é que fica a situação do conflito entre o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, Ministério Público da União? Esse tipo de conflito é um conflito entre autoridade administrativa e judiciária? Não. É um conflito entre órgãos da União e órgãos do Estado. E um conflito entre União e Estado, segundo o entendimento do Supremo, é uma causa que deve ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tendo um conflito de atribuição